E hoje eu quero conversar com você a respeito de planos, metas, aonde você quer chegar, o teu ponto B, que a gente é muito chamado ali, né, no universo do planejamento, onde que é o alvo ali, onde que você está buscando e por que você precisa compreender que entre onde você está e onde você quer chegar vão existir os pontos cegos, não vai ser uma linha reta como muita gente imagina. É muito improvável que atalhos, hacks não te levem onde você quer chegar ou te afastem de onde você está mirando, e eu vou explicar porque tudo isso acontece e como que você pode fazer para se manter no trilho, se manter firme e lidar bem com as incertezas de todo o processo de crescimento que envolve fazer um negócio, ser consistente e trazer resultados consistentes para você chegar nas suas metas, ok? Então assim, vamos lá. Primeiro, se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas Vercelino. Eu sou fundador da Decision Pro, que é uma empresa que treina empresários no seu processo de tomada de decisão, de forma que eles tenham um processo de decisão de forma crítica, disciplinada, e com isso eles consigam criar processos mais simples, a empresa flua melhor, eles consigam tocar a operação com mais serenidade através das decisões e desviar também de decisões que fazem ele perder saúde, fazem ele perder tempo, perder energia, essas decisões erradas que muito empresário ainda comete, que elas são mapeadas e que ele pode evitar com certeza, de modo que ele consiga estruturar o negócio dele para ele crescer de forma, primeiro, enxuta e outra, altamente rentável, que é o que vai fazer ele se manter firme até ele chegar lá nos negócios, ok? Nas metas que ele se colocou. Então, eu preciso que você compreenda que o jeito que a nossa cabeça funciona, tá? Essa parte vem de há muito tempo. Isso aconteceu, essa percepção me ocorreu quando eu ainda trabalhava numa empresa, num emprego formal. Eu comecei a perceber assim que, cara, parece que a gente não é tão bom assim, tão apto, né, a tomar decisões, a fazer as coisas funcionarem de uma forma mais estruturada, assim, sabe? Eu vou lá e quero uma coisa, eu não funciono tão como a lógica que eu imaginava que eu funcionava. E aí, o primeiro acesso que eu tive a esse tipo de material foi do Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, que ele fala como a gente, ser humano, a gente é muito menos racional do que a gente imagina. E depois disso isso foi evoluindo, eu fui observando os comportamentos dentro da empresa onde eu trabalhava, percebia que existia muito descompasso entre o que era dito e o que era feito, as decisões não eram sensatas muitas vezes porque era muito tomado sob estresse, e aí a gente percebia que, poxa, se a coisa fosse tomada com forma um pouco mais pragmática, pé no chão ali e com mais calma, serenidade, as decisões seriam melhores, a operação iria fluir melhor. Mas isso foi a observação e a prática. E depois que eu comecei a atender empresários mesmo, eu comecei a perceber que esse fator de tomada de decisão, ele é muito irracional mesmo. Assim. A gente tem que tomar muita atenção, a gente precisa cuidar da nossa cabeça para que a gente não caia nas nossas armadilhas mentais, que são os pontos cegos. Muita gente, muito empresário lida com um dos maiores pontos cegos que pode existir num empresário, que é o excesso de confiança. Esse ponto cego eu vejo que é o que mais gera problemas sobre o ponto de vista de um empresário perder tempo, perder muito dinheiro e, de certa maneira, construir uma vida ilusória, na qual ele cria mecanismos de poder, ele acaba se perdendo nas ideias malucas que ele tem. Eu já presenciei isso acontecendo. Então, assim, o excesso de confiança, se a gente for falar de pontos cegos, daria para falar um vídeo inteiro, uma série inteira sobre como ele atua em cada área da empresa. Mas, basicamente, trazendo o ponto aqui de, cara, onde você está hoje, do tamanho que você está hoje, para onde você quer chegar, você vai perceber que você vai enfrentar, você vai começar com um excesso de confiança. E esse é o maior ponto cego. E por que ele é um ponto cego? Porque ele não parece isso, ele não vai parecer, ele vai se vestir como... Ele pode se transvestir ali como várias coisas. Ele pode se transvestir com otimismo, eu sou uma pessoa otimista, ou eu sou uma pessoa ousada, arrojada. E aí, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que eu cito muito aqui, que é o sócio do Warren Buffett, que era o homem o qual o Warren Buffett utilizava, era o sócio dele, o qual ele consultava para tomar suas decisões. O sócio do Warren Buffett começou a observar também, se você olhar a biografia dele,
ele começou a perceber que existem muitas decisões malucas tomadas no mercado, assim. Seja no mercado de investimentos, que era mais a área deles, mas de pessoas comprando coisas que não poderiam comprar, de pessoas fazendo coisas que são completamente malucas, completamente desnecessárias e fazendo acordos ruins. E ele falou, cara, por que será que isso acontece, né? E a gente depois, se você gostar de aprofundar nisso, você pode comprar o livro, se você não quiser comprar o livro dele, do livro que foi escrito sobre ele ali, o Poor Charles Almanac, que é um livro mais completo sobre as tendências equivocadas de pensamento, você pode comprar o Armas da Persuasão, que é um livro que é utilizado hoje para ensinar as pessoas a venderem mais, né? Ele foi utilizado muito, não foi com essa finalidade que ele foi feito, mas ele foi utilizado pelo mercado para se construírem maneiras, né, através dos lançamentos. Ele foi uma referência que o mercado de vendas utilizou para orientar as pessoas, para mostrar como você move o comportamento das pessoas, como você influencia, como você realmente faz a persuasão sem a pessoa perceber que ela está sendo influenciada. Vide os lançamentos, as vendas contínuas, a obsolescência dos produtos e, cara, e N outras coisas que fazem você comprar, que desativam o seu filtro crítico. Por isso que eu trabalho muito com eu treino muito os empresários que eu atendo a desenvolverem um pensamento disciplinado, né? Então, para tomar boas decisões. E aí, nesse caso, quando a gente está falando do excesso de confiança, a primeira coisa que você precisa saber dos pontos cegos que vão interagir na hora de você delimitar suas metas é que o mal não parece mal. O que dá resultado ruim nunca vai parecer ruim. A gente é muito influenciado pelas nossas tentações, e aí é claro que aqui eu estou trazendo um pouco de uma abordagem mais espiritual, né? Nesse sentido de todas as tentações do mundo, de a gente viver sobre o mundo, e a gente não ter uma visão mais aprofundada de quem a gente segue e assim por diante, né? Não quero entrar muito nesse aspecto, porque a gente está falando de uma questão hoje mais técnica, mas é por isso que você precisa, então, à medida em que você se depara com as suas cegueiras, você naturalmente vai tomar melhores decisões, porque é como o ponto cego do carro. Você não vai conseguir, muito empresário, usando esse exemplo do ponto cego do carro, está operando como se sem enxergar o ponto cego. Ele bate invariavelmente o carro, perde muito dinheiro, faz contratações precipitadas, tem ideias muito impulsivas na qual ele não valida antes de se capacitar para validar, de se preparar, de ver se aquela ideia tem fundamento, de fazer um piloto. E a gente vê que, como a jornada empresarial ela é uma jornada desafiadora, o empresário muitas vezes ele se esgota, ele trabalha muito e o esgotamento é um outro tipo o esgotamento ele abre a porta para os pontos cegos tomarem conta da sua tomada de decisão. Então você, como empresário, também não pode se deixar esgotar, você precisa ter disciplina, você precisa fazer atividade física, você precisa ter uma boa alimentação, você precisa ter um entendimento das suas tentações, você precisa se conhecer de forma aprofundada, conhecer o seu lado negro, a sua sombra, que muitas vezes ela não é uma coisa só, ela é atualizável ali. Você precisa conhecer suas quedas ali, as suas tentações. E muita gente, na hora de criar metas, simplesmente vai lá e acha que o processo de criar metas, de criar o ponto B, de chegar ao ponto B, é fazer uma coisa simplesmente escrever no papel e dizer, vou chegar lá a qualquer custo e acabou. E aí a gente vê o empresário quebrando, o empresário sendo movido pela ganância, porque ele não leva em consideração que ele está sujeito a isso. E ele não purifica, ele não faz essa limpeza de utilizar os fatores de prudência, que é os meios corretos para os fins corretos, e também da moderação enquanto ele atinge isso. Então, se você não tem se você está buscando, na verdade, se o empresário não tem essa compreensão, deixa eu refrasear aqui, se o empresário não tem essa compreensão, ele vai invariavelmente ter problemas, porque quando a gente começa a mapear o padrão de sucesso, o padrão de empresários que chegaram lá, uma grande característica de caras que botaram real dinheiro no bolso, não enganaram o mercado, são consistentes, eles têm esses padrões, são pessoas frugais, são pessoas que têm uma autoconsciência, que conseguem compreender suas limitações, que têm um controle financeiro muito bom.
E se você está movido, se você está levado pelos seus pontos, e se o empresário está levado pelos pontos cegos dele, ele não faz controle financeiro, ele não acha que precisa ter limites, ele acha que todas as ideias dele são maravilhosas, que ele pode começar várias ideias ao mesmo tempo. São todas essas frentes que a gente viu muitos empresários perderem rios de dinheiro, né, fazendo isso por não terem, tomando decisões dessa forma, por não terem a disciplina, um processo estruturado, um jeito crítico de tomar decisões ali dos negócios e muitas vezes até por não saberem que isso existe, ok? Então, entenda que se você vai colocar suas metas, para qualquer meta, você vai precisar refletir que vai existir forças opostas, no sentido, eu digo forças opostas no seguinte sentido, vão existir tendências de pensamento que vão te levar para o caminho errado, não é que elas nem são opostas, elas vão te ligar para o caminho errado e que você vai precisar discerni-las. O tempo todo, quando você for colocar uma meta, você precisa avaliar se você não está sendo muito ganancioso, se você não está errando a mão, se você não vai colocar um grande peso sobre o seu time e fazer com que você se perca nesse caminho, ok? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Lembre-se, entre o ponto A e o ponto B vão existir os pontos cegos e você precisa saber quais eles são para que eles não te desviem do caminho que você quer chegar, beleza? Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você dê o seu like. E se você precisa identificar os seus pontos cegos, você está enfrentando algum gargalo, algum desafio, que por mais que você saiba o que fazer, as coisas não estão acontecendo como você espera, considera também consultar a gente aqui para a gente ajudar você a resolver esses gargalos de crescimento, os gargalos pessoais e os gargalos do seu negócio, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.